Chegou a hora da palavra, louvamos, oramos, entregamos as nossas súplicas, as nossas orações, como bem disse o apóstolo Paulo, com ações de graças, fazendo conhecida todas as coisas diante de Deus. Esse é o momento da nossa consagração, o momento da gente abrir o nosso coração, o momento para pedir o Espírito Santo para transformar o nosso coração, muitas das vezes petrificado pelas circunstâncias desafiadoras do dia a dia. E aqui nós rasgamos o nosso coração, convidando o Espírito Santo a que mova aqui dentro todas as coisas, e que o nosso coração seja um coração ensinável, um coração zeloso, um coração temente ao Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós estamos aqui na consagração. A nossa consagração acontece segunda, quarta e sexta, às 8h30 da manhã, no Espaço Profético Rema. Anota aí. Nossa consagração, segunda, quarta e sexta, às 8h30 da manhã, no nosso Espaço Profético Rema, na Rua Mário Barbeiro, 121, Vila Valquíria. Bom, estamos na série desde segunda-feira. Está tudo consumado, mas ainda não terminou. Vamos abrir em João, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: somente uma palavrinha, está tudo consumado. Está tudo consumado, disse Jesus. Mas a obra não terminou. Está tudo consumado, mas ainda não terminou. A igreja é a voz profética que clama nesse mundo que jaz no maligno. Então nós falamos na segunda-feira, falamos na quarta-feira e agora vamos finalizar. Está tudo consumado, mas ainda não terminou. A igreja é a voz profética no mundo. Jesus cumpriu toda a sua missão. Jesus foi obediente até a morte de cruz, cumprindo assim tudo aquilo que o Pai revelou. No finalzinho do livro de Marcos está escrito: Jesus ordenando aos seus discípulos: ide por todo o mundo e fazeis discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos ordenei. Jesus deixou ordenanças, ensinando todas as coisas que eu vos ordenei. Então, nesse momento, Jesus consuma sua obra, ele é o cumprimento da lei e passa o bastão para a igreja, para os discípulos, para os 11, que Judas o traiu, para os 11, olha, ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos ordenei. Por isso que essa série de mensagens está tudo consumado, mas ainda não terminou. A igreja é a voz profética que clama neste mundo de caos. Jesus disse para Pedro, sobre esta rocha, sobre esse fundamento, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Você está entendendo? Eu e você, todos estão aqui dentro, que entendem que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que conscientemente sabem que são discípulos de Cristo, tem essa missão. Você é a igreja que avança, e as portas do inferno
não prevalecem. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é o templo do Espírito Santo. Jesus disse: não vos deixarei sós, enviarei o Consolador. Olha que coisa linda. Está tudo consumado, mas ainda não terminou. O vento impetuoso continua soprando. Estamos na fase da atuação do Espírito Santo. Deus teve o seu momento na Bíblia, Jesus teve o seu momento na Bíblia, agora a igreja tem a Bíblia como fundamento, mas o vento continua soprando. Hoje a igreja é comandada, governada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Emanuel esteve conosco. Agora nós estamos no tempo do Deus em nós. Jesus esteve na face da terra e deixou ordenança para os 12. E agora na igreja o Espírito Santo está dentro de nós. Os textos sagrados nos revelam que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós fomos feitos por mãos divinas. Lá em Gênesis, Adão foi feito por mãos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra revelada, profética, traz hoje em nós templos do Espírito Santo. Nós fomos feitos por mãos divinas. Pegou? Entenda isso não no seu entendimento, na sua alma, mas no seu espírito. Porque está escrito sim, mas se o Espírito de Deus, que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, ou seja, isso é muito importante, está escrito, mas se o Espírito Santo profeticamente não revelar em ti, não confirmar em ti, não adianta, a palavra não vai frutificar, porque está escrito, mas se o Espírito de Deus não testificar em nós, ou seja, precisamos do Espírito Santo para testificar dentro do nosso coração o que a palavra está dizendo. Deus sempre desejou se relacionar com o homem face a face. Foi assim desde o início. Vamos olhar para o início de todas as coisas. Deus se relacionou com Adão face a face, com Eva face a face. Deus, na viração do dia, visitava o casal. Está escrito. Mas tudo que está escrito aqui, se o Espírito Santo não testificar no teu coração, vai ser apenas uma história. É o Espírito Santo que testifica, é o Espírito Santo que move o texto bíblico em texto vivo dentro de nós. É isso que precisamos entender. A palavra está escrita, mas o Espírito testifica a palavra em nós. Precisamos ter essa consciência. Por que Deus deixou o Espírito Santo em nós? Jesus falou: olha, vocês não vão ficar órfãos. Em Gênesis, Deus estava lá. Depois, nos patriarcas, Deus visitava, estava lá. Depois, em Moisés, Deus estava escrito na tábua da lei. Toda a lei é o alho. Deus se relaciona através da lei, mas não deixa de testificar, porque não estava na lei como
a muralha de Jericó caiu. Não estava na lei, não estava escrito. Deus se revela a Josué, o Espírito testificando: olha, Josué, você vai fazer isso. E ao toque longo da trombeta, Josué, todo o povo tem que gritar. Isso não estava escrito, é a revelação. É Deus dar a revelação para que a vontade dele seja entendida, seja revelada e seja cumprida. Diante da cidade de Jericó, Josué já tinha os 10 mandamentos. Josué já tinha lei. Nós temos a Bíblia, vocês estão entendendo? Mas não estava escrito como as muralhas iriam cair. Josué recebeu através do Espírito de Deus. E muitos outros homens receberam o Espírito de Deus testificando o que estava escrito, revelando algo para que pudesse ser conquistada a vitória. Nós falamos de Davi. Davi tinha toda a lei, mas diante de uma situação que sua cidade foi saqueada, mulheres e filhos foram levados pelo inimigo, e Davi chega, fica triste. O povo, os seus liderados queriam até tentar contra a vida de Davi, mas Davi vai lá para o cantinho mesmo, ele não foi lá. Vamos ver o que o Quinto Testamento diz a respeito disso. O 10º Testamento diz: não, você tem a Bíblia, mas o véu se rasgou. Essa comunicação, essa conexão com o Espírito precisa existir. Por isso que Deus, através de Cristo Jesus, ordenou ao Filho deixar o Espírito Santo para ele. Para ele. Ele foi lá, Davi foi lá e orou: Senhor, Deus, percebi. E Deus responde. O Espírito Santo nos revela, diz o Corinho, que Deus está nesse lugar. Então precisamos, olha só, veja bem, a Bíblia não é um limitador do Espírito Santo. A Bíblia, anote essa frase: a Bíblia não é um limitador do Espírito Santo. O vento impetuoso continua soprando. O vento impetuoso continua movendo a igreja. O vento impetuoso continua revelando à igreja estratégias de guerra, estratégias para a batalha espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Está escrito aqui, mas o Espírito Santo precisa testificar, precisa revelar, precisa tocar no nosso coração, na nossa consciência, na nossa mente. Mente de Cristo é uma mente que é movida pelo Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar, faça, faz. Faça, obedeça. É interessante que eu vejo pregadores, e nada contra, não está cada um na sua, mas limitando a voz profética do Espírito Santo, limitando. Se o Espírito Santo mover o teu coração para doar, doe. Ah, mas eu vou doar meu carro, vou doar minha casa, vou doar isso. Doe. Se o Espírito Santo falar, execute. Deus pediu a Abraão, o filho dele. Ele não vai pedir uma casa? Se já pediu o filho, Abraão, eu quero teu filho, vai lá no monte e executa ele. Se Deus pediu um filho, quanto mais uma casa, um carro. Então não fique preso, porque quando Deus pede algo, não é porque Ele precise, mas para mover em nós um coração segundo o coração de Deus.
Santo pede algo para nós, é para que tenhamos a liberdade em todos os grilhões, em todas as cadeias, que nada nesse mundo possa nos prender. O Espírito Santo quer nos mover ao rio de Deus, à profundidade com Ele, através da oração, a intimidade, através da intimidade com o Pai, a revelação do Pai para nós, e o poder do Altíssimo nos envolverá. Então precisamos, amados, ter a Bíblia como fundamento, sim, de todas as coisas que estão aqui, foram inspiradas por Deus, mas Deus continua inspirando a igreja no século 21. Por isso que a igreja avança, por isso que a igreja conquista. O Espírito Santo pode revelar coisas particulares, sim, no teu coração. Planejamentos, sim, para a tua vida profissional, para a sua vida amorosa. O nosso Pai se preocupa com todas essas coisas. Nós, como pais naturais, aconselhamos os nossos filhos em atividades profissionais, em alianças com amigos, onde está andando, com quem está andando. Nós aconselhamos em relação a casamento, nós aconselhamos os nossos filhos em todas as coisas, porque o nosso Pai Celestial não vai, através do Espírito Santo, nos revelar diante dessas coisas. Em Isaías está escrito: se me ouvires e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. O Espírito Santo conduz a igreja. Davi já disse: o Senhor é meu pastor e nenhuma coisa sentirei falta. Ele me conduz, o Espírito Santo conduz a igreja. Por isso que eu digo, não confunda. Está tudo consumado, sim. Cristo consumou toda a obra redentora, mas ainda não acabou. A igreja ainda não escutou, aleluia, o toque final. Então a obra não acabou, não terminou ainda. A igreja continua salvando, a igreja continua libertando, a igreja continua curando, em nome de Jesus. A igreja é a continuação do propósito de Deus, do resgate divino. Portanto, querido, se você estiver em um lugar, o Espírito Santo mover o teu coração para algo que você naturalmente não seria capaz de fazer, não seria capaz de pensar, não teria coragem, faça. Faça porque o Espírito Santo é ousado. Faça porque o Espírito Santo, ele derruba as cadeias. A igreja está no comando do Espírito Santo, o vento sopra. O próprio Jesus já dizia isso: o vento sopra. Eu repito, não tenha uma idolatria pela Bíblia. A Bíblia é o fundamento, é a revelação de Deus para com os homens. Mas Deus não fala somente por aqui. Você tem que ser maduro para entender isso. Deus não fala somente com o que está escrito aqui, mas o que Deus fala no Espírito Santo não é contraditório com o que está escrito aqui. A Bíblia não limita a atuação do Espírito Santo, e nem o Espírito Santo vai contrário ao que a Bíblia diz. Você está me entendendo? Então Cristo consumou tudo aquilo que o Pai mandou ele fazer. Ele foi fiel até a morte de cruz. E a igreja precisa ser fiel até o dia da nossa redenção. Ei, varões galileus, por que estão com os olhos fitos aos céus? Porque esse Jesus, assim como subiu aos céus, voltará. Então, enquanto Jesus não voltar assim como ele foi,
O posicionamento da igreja é a voz profética que clama nesse mundo que jaz no maligno. Se tirarmos a igreja da face da terra, não há mais esperança, não há mais dias melhores. A igreja é a voz profética. A atuação do Espírito Santo na Bíblia é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ok, mas crescer na graça e no conhecimento. Há um nível maior do que essa relação que a Bíblia está dizendo na intimidade do Espírito Santo. Crescer em conhecimento. Conhecimento é você estudar, conhecer o que a Escritura diz. O Salmo de número 1 vai dizer: meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito. Não é apenas leitura. Quando você medita, você conhece. Quando você medita, você conhece e coloca no seu coração. Quando você coloca no seu coração, você pratica. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o que contamina o homem não é o que sai, mas o que entra. Então, meu irmão, o Espírito Santo move o teu coração com o conhecimento das Sagradas Escrituras. O que é crescer na graça? É você cada dia mais ser íntimo de Deus. É cada dia você renunciar à sua própria vontade. Isso é crescer na graça. Deus olha para Noé e fala: olha, homem reto, justo. No período que a humanidade estava corrompida, estava afastada de Deus, estava zombando de Deus, mas Noé era um homem íntegro, reto e justo, temente ao Senhor. Isso é crescer na graça. Crescer na graça é se aproximar cada dia mais de Deus através de Cristo e sendo movido pelo Espírito Santo. Crescer na graça é andar no Espírito. E aquele que anda no Espírito não pratica as obras da carne, pelo contrário, pratica as obras do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é mansidão, amor, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Isso é ser movido pelo Espírito Santo. Então, que possamos ter esse entendimento, irmãos. A Bíblia é toda a palavra de Deus revelada ao homem, mas o Espírito Santo continua revelando ao homem a vontade de Deus, o caminhar da igreja. Você acha que se Deus não revelar em nós através do Espírito Santo, se a igreja não for movida pelo Espírito Santo, a gente vai conseguir abrir as portas do inferno? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja vai conseguir avançar? Não vai. Então entenda isso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz quando o Espírito Santo nos revela, quando o Espírito Santo testifica. E a igreja precisa ter essa intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele interage, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo chora com gemidos inexprimíveis, quando na nossa capacidade humana não conseguimos alcançar a oração certa, não conseguimos alcançar um coração aquebrantado. Aí o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Precisamos dar atenção ao Espírito Santo, o mover profético do Espírito Santo. Irmãos, não podemos menosprezar somente porque pessoas estão exacerbando por aí
O Espírito Santo revela tudo, revela a sua identidade. Quando você casou, Ele vai revelar tudo. Por quê? Porque o salmista vai dizer: antes que minha palavra saia da minha boca, você já conhece toda. O Espírito Santo revela sim tudo. E se for necessário o Espírito Santo revelar a sua identidade, se for necessário o Espírito Santo revelar o que você fez, perdão, Ele vai revelar. Ele vai revelar. Toda revelação tem um propósito. Toda revelação tem um objetivo. Tudo que tudo que o Espírito Santo te pedir tem um objetivo também. Deus não se move em vão. Deus não se move em vão. A Bíblia não é um limitador do Espírito Santo. Anote essa frase. A Bíblia não é um limitador do Espírito Santo. E nem o Espírito Santo é contrário ao que a Bíblia diz. Precisamos entender isso. Não porque no século XVI, Concílio de Nicéia, ótimo, maravilhoso, mas isso não anula o vento impetuoso continua soprando. Continua soprando. Eu vou dizer bem praticamente: você está num ônibus, o Espírito Santo fala, desça. Você está indo por um caminho, o Espírito Santo fala, não faça, mude o seu caminho. Você vai assinar um contrato, o Espírito Santo fala, não assine. Você está para fechar um negócio ou mudar de emprego, onde você vai ganhar muito mais, você vai viajar, você vai conhecer lugares que você não conheceu. É isso tudo muito bom para o prazer da carne, mas o Espírito Santo fala assim: não assine, não mude de emprego. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é onisciente. Ele é onisciente. Ele sabe muito mais do que as nossas emoções. A proposta pode ser boa, mas eu sei o plano que tenho para cada um de vocês. Deus revelando para Jeremias. A proposta pode ser excelente, meu irmão. Se o Espírito Santo falou não, é não. Eu já ouvi um testemunho onde uma pessoa, um pastor muito famoso, ele constrói a casa junto com a esposa e todo aquele mimo, a casa toda feita de conformidade ao desejo da esposa, ao desejo dele. E ele é um homem profético, sabe? Ele é um homem que dá lugar para o Espírito Santo, ele entende isso. E aí, ao terminar a construção, imobiliou toda a casa e entrou. E o Espírito Santo falou para ele assim: essa casa não é para você. Essa casa você vai dar para a pessoa tal. E aquele baque, irmãos, imagina o baque que Abraão tomou quando o Espírito do Senhor falou com ele: eu quero seu filho. E Abraão pegou o menino e levou para sacrificar. E Abraão conversando com Isaac pergunta: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo tudo, mas eu estou vendo o sacrifício. Abraão vira para ele: Deus proverá. E aí esse pastor com a esposa: olha, Deus está falando. O Espírito Santo está falando no meu coração que essa casa não é para gente. Essa casa está fulano. Ele foi, deu a casa para quem o Espírito Santo tinha botado. Que tarefa difícil. Que tarefa difícil. Às vezes eu me pergunto: será que a minha carne se dobraria a essa voz do Espírito Santo? Quando eu digo a minha carne, é o meu entendimento. Ele deu, e ele falou que depois de um tempo foi abençoado com uma casa, uma cobertura de frente do mar.
Deus, quando pede algo de você, sabe alguma coisa, quando você atende, coisas maiores, muito maiores, virão pela frente. Jesus disse: olha, se você crê em mim, vocês farão obras muito maiores do que eu fiz. E aí eu fiquei pensando, irmãos, que obra é essa muito maior da que Jesus fez por Deus? E aí você olha para a cruz. E aí dá aquele frio na barriga, né? Porque a gente pensa logo nos milagres extraordinários. Pensamos logo na fama, porque Jesus ficou famoso. O Pai nos coloca famoso, porque a gente consegue fazer aquilo que ninguém faz. E quando a gente é obediente, a gente consegue fazer aquilo que nenhum desobediente consegue fazer. E aí Jesus ficou famoso, porque ele estava sendo obediente ao Pai. E quem é obediente ao Pai é famoso. É famoso, não adianta falar que não, mas é famoso. Billy Graham, famoso. Mas quem? Muitos. Salomão recebeu a seguinte palavra de Deus: por não pedir riqueza, fama, um reino extraordinário, eu lhe darei tudo isso, porque Salomão pediu sabedoria para cuidar daquilo que é de Deus. E quem obedece, cuida daquilo que é de Deus. E o que não a gente pede, mas o que a nossa natureza humana precisa, Deus acrescenta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando você obedece, você é próspero em todas as coisas. E o que acontece, irmãos? A fama vem. Quando você cresce na graça, a fama vem. Quando você começa a praticar aquilo que o Espírito Santo testifica no teu coração, que está escrito nas Escrituras, isso ganha uma proporcionalidade de vida abundante. Isto ganha uma proporcionalidade de vida abundante. Então, meu querido, tenha essa consciência. E aí o pastor, instrutor de algo muito melhor e maior daquilo que ele abriu mão. Agora, o que a nossa natureza humana deseja? Ficar. Aquela sensação de posse. O reino não é nosso, a obra não é nossa. O Espírito Santo fala no nosso coração, nós somos instrumentos dele. Então que possamos, irmãos, ter essa verdade assentada no coração, que a Bíblia não limita o vento impetuoso, mas também o vento impetuoso não é contrário às Sagradas Escrituras, pois ele testifica em nós o que está escrito. E quando isso acontece, nós somos movidos pelo Espírito Santo. E aí o Espírito Santo fala além do que já está dito nas Escrituras. Ele fala de uma forma íntima comigo e contigo. Quando a Bíblia diz, vai no quarto em secreto e ora em secreto, que em secreto o teu Pai te recompensará, ou seja, é para você. O Espírito Santo revela para você. O Espírito Santo conduz a tua vida nos mínimos detalhes. Então, que a igreja, o espaço profético Rema, não abre mão desse posicionamento em Deus, de que o Espírito Santo pode todas as coisas aqui. O Espírito Santo pode mover todas as coisas aqui. Não vamos limitar o Espírito Santo. Vamos estar na visão que o Espírito de Deus testifica em nós todas as coisas que está escrito, todas as coisas que Jesus nos ordenou.
Amém? Então ficamos por aqui. Entendemos que a obra está consumada, a obra de Cristo está tudo consumado, mas ainda não terminou. A igreja é a voz profética no mundo. O vento impetuoso continua soprando e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém? Quero deixar agora um convite para segunda-feira, véspera de feriado. Nós estaremos aqui na nossa consagração às 8h30 da manhã. Então, vai lá, convide seu vizinho, seu amigo de trabalho, traga sua família. Segunda-feira, 8h30, véspera de feriado, Espaço Profético Rema estará com a consagração em uma série imperdível. Então, venha ouvir e venha ser edificado. Deixe o vento soprar, o vento impetuoso soprar no seu coração. Busque os dons, aviva os dons que Deus já derramou sobre sua vida através do Espírito Santo. A graça e a paz do Senhor. Fique com Deus e até a próxima.